Pessoal, todo mundo tomou café? Vamos começar. Vamos ter muita coisa, senão a gente não sai daqui hoje. Passei só slides, não. Eu vou deixar o material, já está com o pessoal aqui, vocês podem pegar depois esses slides. Eu tenho 2 vídeos também que eu vou passar. Tem uma palavra de aquela Condoleezza Rice, que é secretária de Estado, há alguns anos nos Estados Unidos. Tem uma palavra dela rapidinho, 8 minutos, que eu vou compartilhar com vocês na parte da tarde. Vamos retomar os trabalhos. Muito bom. Pastor Well, eu sei que você é um cara sonhador, viu? Feliz de saber que você está liderando aqui o nosso Colégio Batista. Mas assim, sonho mesmo quando é que a gente vai ter a faculdade Batista, Taylor e gente. Calma isso aqui. Uau! Estou sonhando o culto de inauguração, viu, velho? Esquece de mim não. Eu venho aqui orar com vocês. Depois manda a data da inauguração da Faculdade Batista Taylor e gente. Sonhar. Também tem mais colégios batistas em outras cidades desse estado aqui, para a gente abençoar mais gente ainda. Eu fico feliz quando vejo escolas batistas. Irmãos, uma verdade para vocês. A influência, né? Tem um ensino confessional e que ensina princípios e valores cristãos para o nosso pessoal. Isso é muito importante para a nossa juventude. Hoje, os ensinos que temos por aí nas escolas, nas universidades, tem sido desafiador. E nós temos que preparar uma nova geração de líderes. E aí, pastores, uma das áreas fundamentais para a gente cuidar é a educação cristã na igreja. A escola bíblica na sua igreja, o discipulado na sua igreja. Uma área preciosa. Eu fico triste quando ouço que tem pais que não querem mandar os seus filhos para a universidade porque tem medo que os meninos lá vão perder a fé. Vão encontrar um ambiente hostil. Professores que negam Jesus, desprezam a Bíblia. Agora, eu e você, se nós nos matriculássemos num curso durante 4 anos, depois de 4 anos a gente sairia de lá negando a nossa fé? Fumando maconha? Não. Por quê? A gente tem uma base. Agora, os nossos meninos não têm uma base sólida. Chegam na universidade, são triturados. E aí, onde é que a gente está falhando? Primeiro, os pais não sabem discipular os seus filhos. A igreja tem que trabalhar preparando pais para discipular os filhos. Porque no dia a dia, na família, a gente discipula os filhos. E não é só ensinando a Bíblia, estudando a Bíblia com os filhos. Isso aqui é exemplos que a gente vai dando para os filhos. A vida cristã do pai e da mãe, de um discipulado, tem que ser discipulado para os filhos. Meus meninos, minhas crianças eram pequenas, e quando eu morei em Brasília, quando eu trabalhava na Caixa Federal, na Matriz, eu morava perto, morava ali na Asa Sul, depois morei no Sudoeste, e eu podia almoçar em casa todo dia, quando eu estava no Rio, quando eu estava no Brasil. E lá em casa eu sempre almocei para colocar mesa. Lá não pegava o prato e ia ver televisão, não. Lá tinha mesa, botava, comia na mesa. E botava aqueles descansos com a panela, para botar a comida, né? E eu pedia para minha esposa botar um descanso a mais, e eu botava a Bíblia. Aí as crianças perguntavam, pai, mas por que botou a Bíblia junto com as panelas? Aí eu ia explicar para eles que as panelas serviam comida, que alimentava o corpo, mas que a nossa alma precisava de proteínas e carboidratos, que só essa panela aqui tinha. Aí eu lia e orava com eles. Um gesto simples para ensinar para os meus filhos que nem só de pão vive o homem. É a importância da palavra de Deus na alimentação.
espiritual. Gestos simples que a gente precisa ensinar os pais a discipular os seus filhos. Segundo ponto, escola bíblica. O ministério infantil na igreja. Eu digo, avaliando uma igreja. Você quer avaliar a saúde de uma igreja? Olha como é que é a área infantil da igreja. Como é que a igreja trata a área das crianças na igreja? Onde tem criança, tem adulto por perto. Investir na educação cristã dos adolescentes e jovens. Os jovens universitários da nossa igreja precisam ser trabalhados. Aliás, tem um livro de uma autora, uma teóloga alemã chamada Etta Linnemann. Ela era uma teóloga liberal, depois ela se converte, chamado Crítica Histórica da Bíblia. Esse livro tem na internet, eu acho que é da cultura cristã. Líderes de juventude, pastores, deveriam ler esse livro, fazer alguns slides, uns 5 ou 6 slides, com algumas coisas que ela coloca, sentar com seus jovens universitários e de ensino médio também, conversar com eles. Vai ser bênção. A gente não pode perder esse jogo, irmãos. É uma derrota para a nossa igreja. Se nossos jovens não podem ir para a universidade, eles vão perder a fé. Era a universidade que tinha que estar preocupado com a gente. Essa dor de crente chega aqui e olha e quer converter todo mundo. Pastor, tem como repetir o nome do livro e autor, por favor? Etta Linnemann. E, acho que 2 T's, A. L-I-N-E-N-N, tem 2 N, o alemão gosta de botar 2 N, 2 N, Linnemann. Eu posso te dar até na internet, posso te dar fotos. Eu gostei tanto desse livro que eu comprei, liguei para a editora lá, meu pessoal, compramos, botamos na livraria lá em Missões Nacionais, para o pessoal do Seminário do Sul. Dá uma olhadinha nesse livro, esse livro. A última vez que eu li na internet, dava 20 e poucos reais. Não sei quanto é que está agora, 30 reais talvez no livro. Qual é o nome do livro? Crítica Histórica da Bíblia. Crítica. Muito legal esse livro. Então, líderes, escola bíblica, estudo da Bíblia. Nós sempre fomos conhecidos como o povo da Bíblia. Palavra de Deus. Aliás, estamos com os materiais. Nossa editora, a Convicção Editora, guia para construir um projeto educacional cristão. Esse material aqui é extraordinário. Extraordinário. Você precisa, pastor, ter esse material na sua igreja. Trabalhar ele com seus livros. Um outro que eu quero sugerir, até na Convenção Baiana eu tinha sugerido, comentários à declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Pastor, você precisa ler isso aqui e trabalhar com seus livros. ABC doutrinário. A gente precisa trabalhar isso nas nossas bases. Outro livro que eu queria sugerir é esse aqui, o Líder Espiritual do pastor Pascoal Piragini. Muito bom. Eu tenho, de cada um desse aqui, eu trouxe 5 exemplares. Se você quiser adquirir, eu posso, você pode adquirir comigo, ou pela internet, na editora, na Convicção Editora. A gente precisa ter uma base sólida nas nossas igrejas, da educação cristã, educação teológica, base, princípios, valores que nós batistas temos. A nossa turma, os nossos líderes, irmãos, não podem ser o último vídeo no TikTok, o último vídeo no YouTube. Nós temos que ter base. E essa geração a gente precisa influenciar. No nome de Jesus. Vamos retomar. Deixa eu fechar a parte introdutória, que eu não acabei fechando a introdução. Dimensões da liderança espiritual. A pessoa mais difícil para a gente liderar é a gente mesmo. Liderar a si mesmo. Líder precisa ter disciplina. Eu gosto de colocar o exemplo de disciplina e motivação. A gente precisa de motivação? Precisa. Mas, gente, motivação depende das circunstâncias. Às vezes você está motivado, às vezes não está. E líder precisa ser disciplinado, focado. Às vezes nós não temos motivação nenhuma para fazer as coisas, mas a gente precisa fazer. Às vezes você planeja alguma coisa e vou fazer caminhada todo dia, 6 da manhã. Começa a primeira semana, segunda, terceira. Quarta semana você acorda
5h30, vai caminhar 6. Está um friozinho lá fora. Você debaixo da coberta quente. Qual a motivação você tem para ir lá fora? Zero. Seu cérebro começa a conspirar contra você. Não vá não. Você já foi semana passada, pode ficar gripado. Você merece hoje ficar aqui. Você não vai não. Você só vai lá fora caminhar se você tiver disciplina. Há muitos líderes que dependem das circunstâncias. Se tem uma palavra de encorajamento, se tem apoio, se não tem, se não ser motivado, vai. Se não, não vai. Há muitos líderes que começam, mas não terminam. Projetos que ficam pelo meio do caminho. Porque às vezes recebeu uma palavra de desencorajamento. E se construir isso aí, uma raposa vai derrubar. E Neemias fez o quê? Disciplinadamente ele focou em quê? O objetivo, o propósito, a visão que ele recebeu do Senhor. Às vezes, a gente tem em nossa volta na igreja pessoas igual aquela mulher samaritana de João capítulo 4. Lembra da conversa daquela mulher com Jesus? Pensa numa mulher desencorajadora de ministério. Ela já começa a falar, Jesus falou que tinha água para ela. E ela falou assim, quem é você? Você é maior do que o nosso pai Jacó? Que construiu o poço, ele bebeu, a turma dele bebeu, até o gato dele bebeu. Quem é você? Outra coisa, você não tem nenhum balde. E o poço é fundo. Tem gente ao nosso redor que fala assim, quem é você, pastor? Você não tem os recursos. E o poço é fundo, a obra é grande, é maior do que a gente pode imaginar. Você vai tirar essa água lá de baixo? Às vezes, líderes, pessoas ao nosso redor, que agora essa mulher samaritana, desencorajador. Que é isso, pastor? Faculdade Batista, nós não temos nem escola. O poço é fundo, não tem dinheiro, não tem uma banda de real, não tem experiência e tal. E muita gente fica ali, ó. A gente tem que lembrar quem a gente serve, quem chamou a gente, quem colocou a gente onde a gente está. E de quem é a visão? A visão é sua ou a visão é dele? Deus não chama a gente para fazer algo limitado que a gente pode fazer. Deus chama a gente para fazer algo maior do que a gente é capaz. Deus não chama você para liderar o execuível. Deus chama você para liderar o extraordinário. A liderança no reino de Deus, ela é sobrenatural, lembre disso. Técnicas de gestão são boas, técnicas de liderança também. Leia e aprenda sobre isso. Mas a grande diferença é a visão. É o poder de Deus. É isso que vai fazer a coisa acontecer. Amém. Líderes disciplinados. Lidere a si mesmo. Lidere você. Você precisa ser liderado pelo Espírito Santo antes de liderar alguém. Quem não é liderado pelo Espírito não pode liderar a igreja de Jesus. Submeta-se à liderança do Espírito para depois querer liderar alguém na igreja. A sua autoridade espiritual está na sua submissão à liderança do Espírito, que vem através da palavra. Lidere a si mesmo, disciplina sua família. Lidere sua família. A família é preciosa, é fundamental. Não esqueça disso. Não vou entrar nesse, porque isso aí já é um mar de coisa para a gente conversar. Mas é só para lembrar. Não esqueça, você lidera a sua família. A igreja do Senhor Jesus, lidere a igreja. Quem é a igreja? Você, família e o rei. Você é um líder espiritual. Você tem essas dimensões para liderar. Seja bênção nessa liderança a partir da visão de Deus. Eu queria usar o exemplo de um líder chamado João Batista. Lembra dele? JB, filho de
Zacarias e Isabel. Linhagem sacerdotal, uma linhagem privilegiada em Israel. Ele nasce de uma forma miraculosa. Até um anjo veio anunciar o nascimento dele. O cara não era fraco não, hein? Não era fraco não. João capítulo 3 fala do novo nascimento. João 3,16. E a segunda parte do capítulo 3 de João é uma conversa dos discípulos de João Batista com o judeu. E eles foram para João Batista com a seguinte questão: João, lembra daquele moço que você batizou? Você falou bem dele? João, ele agora está batizando e todo mundo está indo para o batismo dele. Percebeu o cenário criado naquela discussão? Cenário para maledicência, para discórdia e divisão. João, preste atenção, você falou bem que o cara batizou o cara, ele está furando teu olho. João, ninguém vem mais para o teu batismo, está todo mundo indo para lá agora. João, você é filho de Zacarias, cara. Você é sacerdote, linhagem sacerdotal. João, o cara te derrubou. Você é profeta, João. Você é o líder, rapaz. Agora o pessoal está dando like do lado de lá, todo mundo indo para lá. Furaram teu olho, João. O cara furou teu olho. E você falou bem dele, lembra que você falou bem dele? O cara te derrubou. Aí João dá 4 respostas para os caras, 4. Presta atenção, pastor, as 4 respostas do João. Primeira coisa, João diz assim: nenhum poder é dado a alguém que não venha do céu. Todo poder vem do alto. Eu não sou poder e eu não tenho poder. Se eu sou alguma coisa, foi Deus que me concedeu. Se eu faço alguma coisa, foi Deus quem fez. A glória é dele. Segundo, eu não sou Cristo, eu fui enviado diante dele. Eu sei quem eu sou e eu sei para que Deus me chamou. Não tem crise. Eu sou João. Eu sei quem eu sou. Eu não sou Cristo. E eu sei para que Deus me chamou. Eu fui enviado adiante dele. Eu conheço o ministério que Deus me chamou. Quando a gente conhece, a gente não tem crise. Não tem inveja do outro ministério. Não fala mal do ministério dos outros. Não critica o trabalho dos outros. Eu sei porque eu estou aqui, porque que Deus me chamou. Eu não vou ficar frustrado porque o outro lá tem um tempo desse jeito, ou tem mais gente do que eu aqui. Eu não tenho frustração. Eu sei porque Deus me chamou e para que Deus me chamou. E eu quero corresponder com quem me chamou e não com a opinião dos outros. Eu sou João. Eu sei porque Deus me chamou. Terceira resposta. A noiva pertence ao noivo. Eu sou amigo do noivo. E eu já estou feliz da vida só com a voz do noivo. A noiva tem dono, pastor. Não flerte com a noiva de Jesus. Você vai tropeçar nas próprias pernas. A noiva não existe para a sua glória, nem para realizar os seus sonhos. Ela é do Senhor Jesus. O noivo te confiou a noiva dele. E cuidado, para você não querer flertar com a noiva de Jesus. Você é amigo do noivo só. Já é o bastante. A noiva pertence à igreja dele. Não use a igreja para outros fins, não vai dar certo. Jesus conhece o seu coração, conhece o coração de todos os líderes. Verdade. É forte. A noiva foi comprada com sangue na cruz. A noiva é para a glória do noivo e ele irá buscar. Não entregue a noiva. Não use a noiva para outro fim que não seja a glória de Cristo. Vou repetir. Não use a noiva para outro fim que não seja a glória do noivo. A igreja não foi chamada para fazer política. Não foi chamada para ter influência econômica. A igreja existe para a glória do noivo. A noiva pertence. E a quarta resposta, a última do João para esses caras,
Fecha a tampa do caixão. Qual foi a última? Importa que ele e que eu diminua. Pastores, a única função na face da terra que a pessoa foi chamada para diminuir somos nós. O cara é médico, advogado, empresário, profissional, ele quer o quê? Eu estava filmando ali, eu estou tentando me segurar para ajudar a ligar o câmera. Todo mundo quer crescer. Todo mundo quer se projetar. Ser reconhecido. Querido, nós fomos chamados para diminuir. Conscientize-se disso. Quem vai aparecer é Cristo. A glória dele. Importa que Cristo cresça e que eu diminua. Amém. Agora, alguns, o mundo é perigoso. O marketing do mundo, a coisa do mundo, os reconhecimentos, os aplausos. E alguns pastores, quando não são reconhecidos, eles ficam magoados, com raiva, às vezes deixam de cooperar. Foi lá, não citou meu nome, não me chamou para fazer uma oração. Quer ser reconhecido, precisa dos aplausos. Tem dois inimigos do líder: o elogio e a crítica. Líderes que dependem de elogios, ou líderes que se ofendem facilmente, vão sofrer. Se você depende de sempre alguém te elogiar, te reconhecer, e quando não vem isso, você vai frustrar e desistir. E quando vem uma crítica, você precisa aprender a administrar elogios e críticas. A glória dele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Você quer reconhecimento? Você está no lugar errado. Você quer aplausos? Está no lugar errado. Quer elogios? Está no lugar errado. Você precisa disso, e nós seres humanos precisamos disso. A gente tem que ter de maturidade espiritual, discernimento espiritual, para lidar com isso. Porque a natureza humana pede isso. Não, é defeito mesmo, a gente vem com esse defeito de fábrica. Fábrica não é que Deus fabricou errado. É o pecado e botou isso na gente. A gente fica com raiva facilmente, porque é a nossa natureza. A gente tem muito mais dificuldade para amar do que para ter raiva, ficar chateado. A gente tem muito mais facilidade para ser egoísta do que compartilhar. A gente tem muito mais facilidade para ser egoísta do que ser humilde. Por isso que a presença do Espírito é que gera esse fruto na gente, porque a gente é ruim mesmo. A tendência nossa é querer o reconhecimento, querer a glória. A gente quer se saciar nisso. E o diabo sabe disso. E ele foi para cima de Jesus dizendo: olha a petulância dele. Se você prostrado me adorar, imagina o Filho de Deus, o Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, prostrado. E em troca de quê? Da glória deste mundo. O diabo conhece a gente, sabe os nossos pontos fracos, né? E ele quer pegar a gente. Nós fomos chamados para diminuir. O que você é, meu filho da vida? Eu sou pastor. E o que você faz? Eu vivo e sirvo para a glória de Cristo, para que ele cresça e que eu diminua. Você vai encontrar um cara falando isso, um médico falando isso? Eu trabalho para que eu diminua. Ninguém fala isso. Já viu um advogado falar isso? Quero crescer. Quero ser reconhecido. Ministério não é uma carreira profissional que a gente começa para ser reconhecido. E às vezes a gente quer ser o pastor da maior igreja da Bahia, é a minha igreja. Melhor tempo, melhor não sei o quê. Estabilize, gente. Isso não serve para nós, não. A gente foi chamado para diminuir e Cristo ser glorificado. O nome dele está sendo proclamado no seu ministério. Tudo que você faz visa exaltar, glorificar e proclamar o nome dele. Ou você está sempre fazendo a expectativa de ser reconhecido?
ser aplaudido. Irmãos, às vezes, eu quero falar, abrir meu coração com vocês. Outro dia eu falei isso com um pastor. Eu fui num encontro lá no Rio de Janeiro, de pastores. E alguns pastores foram chamados para orar, porque na verdade era para dar oportunidade para aquele líder ser reconhecido, que ele poderia ficar triste. Isso é pecado, irmãos. E às vezes dá a palavra para orar na oração, na verdade ele faz um relatóriozinho ou faz alguns elogios para alguém. Eu ouvi isso. Você quer dar uma palavra para o cara? Dá uma palavra aí, meu irmão. Agora não usa a oração como subterfúgio. Verdade. Para dar oportunidade para líderes falar. Dá uma palavra. Porque se eu não der a palavra, aquele irmão vai se sentir desprestigiado. Irmãos, isso é pecado. Se nós estamos fazendo a oração, oportunidade para prestigiar líderes, a gente vai pagar um preço por isso. E às vezes alguns fracassos na nossa denominação, a gente não sabe por que é. E é por coisas como essa. Que ele cresça, que a gente diminua. João Batista sabia quem ele era e por que ele foi chamado. Convicção da chamada é convicção ministerial. Não tem crise. Encontrei uma vez um missionário que estava num lugar chamado Cabeça do Cachorro, no Alto Solimões, emprenhado na Amazônia, trabalhando com povos indígenas. Morava numa casa de taipa, metade de taipa, com palha, sem energia elétrica, sem nada. Encontrei esse missionário no Rio, já estava lá há alguns anos, casado, a esposa grávida e uma menina de 7 anos. E ele me contando a realidade lá e tal, eu sugeri para ele: meu irmão, você não tem transferência para o interior de São Paulo? A gente está com algumas cidades querendo alcançar o interior de São Paulo, tem melhores recursos para você, para sua esposa. Vocês estão no lugar. Para falar com ele, tinha que marcar um dia para ele ir quando tinha uma rádio amador. Hoje agora está tendo mais internet lá, mas naquela época não tinha como falar com ele. Aí esse cara na minha sala falou assim: ô pastor, não posso. A gente não pode sair de lá não. Mas por quê? Porque é lá que Deus quer a gente. O senhor poderia me oferecer para morar na Champs-Élysées, em Paris. Não ia ser bom para a gente. Porque o melhor lugar para a gente é onde Deus quer que a gente esteja. A minha esposa está feliz, pastor. Mesmo não tendo pré-natal lá. A minha filha não tem nem outras crianças para brincar com os meninos dos índios. Não tem televisão lá em casa, na internet. Não tem geladeira, não tem micro-ondas. Mas a gente é uma família muito feliz, pastor. Fique tranquilo, nós estamos muito bem lá. Porque Deus é quem levou a gente para lá. Cara, Deus que arrebenta. Mói a gente. Vou falar o que é para esse cara. Meu irmão, fica lá, o que eu puder te ajudar, eu te ajudo. Fica onde Deus quer que você esteja. A gente precisa de líderes assim. Convictos de que estão onde estão porque Deus colocou ali. Servindo para a glória de Deus e não servindo para ser reconhecido. Que lidera com esse discernimento espiritual. Vamos passar a próxima tela aí, minha irmã, para a gente ir embora. Liderança, ou líder espiritualmente, os relacionamentos. Isso é só um pontinho, irmãos, eu não vou entrar em detalhe, porque isso aí é aí seria uma outra palestra e tal. Olha, a relação com Deus, relacionamento, família, ovelhas, amigos, equipe, líderes que precisam se relacionar. Às vezes líderes azedos, líderes que sempre abrem a boca para criticar, uma palavra pessimista, ofende. Líderes não sabem se comportar às vezes numa assembleia, não respeitam outros. Líderes espirituais representando o Senhor Jesus não se comportam assim não. Sabe conversar, sabe discordar, respeitando, educadamente. Tem sempre uma palavra de encorajamento. Líderes amargos, às vezes estão amargos com a família, amargos com a igreja. Vem às vezes por meio das reuniões, essa amargura brota. Meu Deus do céu, onde está o Espírito Santo que gera um fruto na gente? Qual é o fruto, a característica do fruto do Espírito?
amor, paz, alegria, bondade, misericórdia, domínio próprio. Domina essa boca, essa língua, no espírito. Não, eu sou assim e tal. Não, é isso, meu irmão. Submeta o Espírito Santo. Por favor, você é um líder espiritual, seja uma referência. O relacionamento com a sua família. Como é que se trata a sua família? Na igreja é bacana com todo mundo, mas em casa, estupim curto, não vale de nada. Relacionamentos, relacional. Como você lida com as pessoas? Como é que você lida com alguém numa situação adversa? No balcão de um aeroporto, quando diz que o seu voo foi atrasado, você vai ficar um dia lá, você vai xingar e brigar com a pessoa? Alguma situação que você tem, às vezes, divergência, como é que você vai se comportar? Eu já fiquei indignado em muitas situações viajando por esse Brasil, essas situações de aeroportos. Deus me ensinou uma coisa, irmão. Descansa no Senhor, 3 verbos, né? Confia, espera e descansa no Senhor. Se esse troço deu errado aí, porque Deus tem um propósito. Eu já fiquei em aeroporto para evangelizar uma pessoa. Fiquei no aeroporto uma vez, um tempão, fiquei quase o dia todo. E Deus me deu a chance de evangelizar uma pessoa. 6 meses depois, eu passei naquele aeroporto, aquela senhora veio falar comigo: pastor, você lembra de mim? Eu falei: eu lembro, você é a Rosa. Eu anotei o seu nome, eu anotei nos guardanapos os textos bíblicos que eu deixei com você. Eu falei: pois é, pastor, fui para a igreja, já me batizei. E meu marido está frequentando lá, de vez em quando ele vai, ele não se converteu ainda não. Aí eu entendi porque eu fiquei aquela tarde ali, porque Deus queria que eu abençoasse aquela mulher. Relacionamentos. E a gente vai aprender na nossa natureza, irmãos, às vezes tem essas coisas, e o Espírito vai nos forjando como líderes. A gente tem que se submeter ao Espírito e aprender em cada oportunidade para a gente crescer. Amigos, equipe. Agora, Deus. A coisa mais importante na vida de um líder espiritual é a sua vida de oração. A sua vida de relacionamento com Deus é o ponto mais importante. Na agenda de um pastor, na vida de um líder espiritual, pastor ou não, outra área da igreja, quem lidera é a noiva do Senhor Jesus, a coisa mais importante é a sua vida de oração. A sua vida de oração define quem você é. A sua vida de intimidade com Deus define a sua visão. A sua vida íntima com Deus define o líder que você é. A sua vida de oração define as suas prioridades, define a sua agenda. A sua vida íntima com Deus define o seu caráter. A sua vida de oração define como você trata a sua família. A sua vida íntima com Deus define os seus relacionamentos. A coisa mais importante na vida de um pastor, na vida de um líder, no reino de Deus, é a vida de oração dele. A nossa agenda, pastores, ela é cheia. E a igreja cobra muito. E às vezes a gente quer corresponder com tudo para a gente ser aprovado pela igreja. Mas a aprovação do ministério não vem da igreja, a aprovação do ministério vem do Senhor. E a gente se ilude às vezes. Quer fazer tudo para todos, passa uma semana arrochada, correndo para lá e para cá, e não teve tempo de buscar o Senhor. E de repente no domingo você cai lá no púlpito para poder pregar. Você está lá, e agora? Sábado à noite você está no desespero buscando alguma coisa para pregar. Às vezes corre na internet. Agora pergunta para Iago. Outro dia eu botei o Salmo 23 com a inteligência artificial preparar um sermão. Que coisa linda. Eu não tenho coragem de pregar um negócio desse, porque não vai servir para a igreja do Senhor Jesus. Você precisa ter intimidade com Deus. Intimidade com o Espírito de Deus. Isso é tempo de oração. Qual foi a última vez que você passou 2 horas orando, buscando o Senhor? Foi o último sábado que você bloqueou a sua manhã de sábado para meditar na palavra e orar e dizer: Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso buscar a tua presença. Fala comigo. Quebra o meu coração. Vida de oração é a base para uma liderança empreendedora e arrojada, corajosa. Porque não tem líder que vai ter coragem para tomar decisões que não tem intimidade com Deus. É ilusão. Você vai copiar os outros? Vai dar errado.
coragem vem da nossa vida íntima com Deus. Amém. Falar de vida, de empreender como líder, tomar decisões pela fé, isso é fruto. A coragem vem da fé, do nosso relacionamento com Deus. Humanamente, queridos, tomar decisões, o estresse da fé. Eu já vivi muito isso em missões nacionais. Decisões que tiram o sono da gente, deixa a gente com medo e depender do poder de Deus. Aquele período da pandemia foi desafiador para todos nós. Eu estava preocupado em missões nacionais, tentando manter o que a gente tinha. Se a gente chegar no final disso tudo, pelo menos mantendo o que já tinha, já está ótimo. Só que Deus começou a mostrar para nós para manter o planejamento, para avançar. E a gente orava, tinha reuniões o tempo todo. Eu preocupado com as Cristolândias, essa turma vai passar fome, as igrejas não estão reunindo, vai faltar comida, vou ter que fechar unidades da Cristolândia. Aí de repente vem alguém com uma ideia para a gente comprar um ônibus com consultórios. Falei, meus irmãos, isso custa quanto? É uns 400, 500 mil. Falei, pois é, nós estamos tentando sobreviver. Aí depois vieram para, não, mas o ônibus não vai dar certo, tem que ser uma carreta, porque tem que abrir, tem que ter palco. Eu falei, quanto vai custar? A 1 milhão. Falei assim, aí foi, a coisa foi tomando e a gente entendendo os propósitos, a direção de Deus. Um mês depois já tinha projeto, já tinha contactado a melhor que constrói em São Paulo, assim, assim, assado. E quanto vai ficar tudo? 1.200.000. E como é que é a forma, quanto tempo leva? Não, a empresa lá faz 300 mil de entrada e parcelas de 250 mil. E quando é que termina? Ela fala, essa parte do baú da empresa ela vai cobrar 800 mil, 300 e 250. Aí outra parte é o cavalo que puxa, aí é outra empresa que compra. E a empresa, quando estiver pronto, tem que tirar. Porque ela cobra 5 mil reais de diária de estacionamento se ficar lá na empresa. Rapaz, aí eu saí de casa um dia para assinar um contrato para dar 300 mil de entrada, pastor Gemilson, eu não tinha uma banda de real. Como é que eu ia fazer? A gente tira do orçamento, das rubricas, usa de outra rubrica, mas tem até o fim do ano para cobrir. Isso era abril. Rapaz, assina 300 mil e a gente tem que cobrir isso. Era 11 da manhã quando uma senhora me manda um áudio. Pastor Fernando, ouvi o senhor falando na sala de oração da carreta. Eu estava aguando, molhando a minha hortinha de maxixe. Consagrei ao Senhor essa horta de maxixe, falei, é para a nossa carreira. Pastor, vim na cidade hoje, já vendi a hortinha de maxixe e já depositei o valor, pastor. Não recue não. Nós vamos comprar essa carreta em nome de Jesus e a gente vai proclamar o nome do Senhor. Já depositei, pastor, 30 reais. Não recue não. 30 reais de maxixe, 300 mil para entrada. Irmãos, sabe quando Deus manda uma mensagem para nós? Um anjo mandou um áudio para mim. Olha, eu fui tomado de um ânimo, de uma coragem. É aqui que nós vamos. 30 de maxixe, aqui que nós vamos. Deus me deu uma paz, uma alegria, um ânimo. Eu tinha orado, colocado diante do Senhor. Você toma uma decisão dessa e não dá certo, meu irmão. Você derrapa na curva, é mortal. A denominação vem com tudo para cima de você. Me avisaram isso quando eu assumi a junta. Rapaz, não vá não. Pastor não tem misericórdia de ninguém, não. Eles disseram isso. Se você derrapa na curva, você vai ser massacrado. Mas você tem que ter muita convicção de quem te chamou e quem te botou lá. Por que nós somos isso? 30 de reais, 30 de maxixe. Faltava a última parcela. A última. 250 mil. Sexta-feira a gente tem que pagar. Toda terça eu fazia reunião com o comitê executivo, né, os gerentes executivos de missões nacionais. Toda terça eu reunia com eles. A gente tratar questões estratégicas. Começou a reunião com o gerente financeiro. Falou assim, irmão, só quero lembrar o seguinte, a gente tem que orar. Vence a parcela sexta 250. Eu falei, quanto tem? Ele falou, tem que ser pouquinho.
Eu, meu irmão, podia deixar o fim da reunião, o irmão já começa a... Não, pastor, só lembrando. Era uma reunião por Zoom. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp. Pastor, não sei se você lembra de mim. No ano passado eu encontrei contigo, você falou a história de uma carreta. Eu achei aquele projeto bacana. Desisti, nunca mais ouvi falar. Eu falei, não, querido. Desistimos não, está produzindo a carreta, está na fábrica, vai ficar pronta já já. Ele falou, pois é, pastor, eu gostei tanto do projeto, eu queria ofertar, queria participar. Como é que eu faço? Não, estou te mandando os números da conta de missões nacionais aí. Ele falou, tá bom, amanhã eu vou depositar 150 mil, tá bom? Eu falei, olha, vamos esticar. Aí eu mostrei na tela, aí eu falei para os caras, para os meus amigos, os gerentes, gente, eu não quero saber mais de reunião não. Vou tratar assunto mais nenhum, queria só orar aqui. Agradecer a Deus, a gente vai ter um tempo de oração aqui. A reunião agora, o resto dela é só oração. Aí o gerente falou, pastor, mas depois eu falei, não, vai depositar amanhã. Eu liguei para esse cara para saber de onde veio esse dinheiro, né? Foi num minuto não. Irmãos, o poder da oferta não está no valor. Os 30 reais de machiste foram poderosos. Aquela irmã se tornou minha amiga. Oro com ela, troquei mensagem com ela, liguei para ela. Foi um tempo precioso. 150 mil e 30 reais de machiste, mesma coisa. Mas eu liguei para ele para saber de onde vinha. Ele falou, pastor, primeiro não precisa ligar para me agradecer. E eu sei o que eu fiz. Eu sou quarta geração de batistas. Minha avó criava galinha para vender ovo, para dar oferta de missões. Pastor Davi Gomes foi hospedado na casa da minha família muitas vezes. Cedi minha cama para missionários. Eu sei o que eu estou fazendo e não me agradeço. Eu trabalho na área da justiça aqui em Brasília, minha esposa também é advogada. Nossa família tem fazendas no interior de Goiás. Esse dinheiro é para a glória de Deus. As respostas de Deus quando a gente toma decisões pela fé. Mas isso a gente precisa andar com Deus, para conhecer os propósitos de Deus. E as decisões que você precisa tomar pela fé, às vezes não. Uma decisão pequena para alguns, para você é uma grande decisão de fé. Deus nos chamou para tomar decisões pela fé. E eu aprendi um conceito de administração, de gestão no reino de Deus. No reino de Deus, quem vai liderar precisa aprender a administrar escassez e empreender pela fé. Repete comigo. Administrar escassez e empreender pela fé. Quantos líderes na Bíblia foram chamados para fazer algo que tinha todos os recursos disponíveis? Dá um para mim. Tinha tudo. Nenhum. Administrava escassez e empreendia pela fé. Agora, para empreender pela fé, é preciso ter intimidade com Deus e conhecer os propósitos de Deus, os planos de Deus. Senão você vai, às vezes, dar com os burros na água. Conhecer os propósitos de Deus e empreender, tomar decisões pela fé. Eu já vi coisas, irmãos, acontecer. Parece brincadeira. Brincadeira. Essa tal de Cristolândia é um verdadeiro milagre em vários aspectos. No início, quando começamos, tinha críticas, pessoas falavam coisas assim, ia gastar de jogar dinheiro fora para morador de rua. Ouvi esse tipo de crítica. A unidade nossa lá em São Paulo, no centro, na Barão de Piracicaba, a gente é uma unidade de passagem, de triagem, tinha 40 e poucos internos lá, e a gente recebia muitas doações, e de lá a gente transferia as doações para as unidades do interior. E aí o líder pediu para mandar um pouco de feijão para a unidade lá de Piratininga, perto de Bauru, e mais umas coisinhas. Só que a pessoa que recebeu o recado, a ligação, o recado, entendeu que era para mandar tudo, aí pegou tudo e mandou. O caminhão saiu de Bauru, lá longe de São Paulo, muito longe. No outro dia de manhã, que o pessoal viu, não tinha nada, e tinha que dar almoço para aquele pessoal. E não tinha nada. Como é que vai correr para arrumar uma igreja agora para a gente arrumar doação? Aí os caras ligam para o diretor da junta. Vai resolver como?
Aí um caminhão, parece brincadeira, aí um caminhão que levava a comida para um voo daquela empresa inglesa, British Airways, o voo de São Paulo para Londres. Comida desses aviões são bacanas, né? Aí o caminhão estragou na porta do restaurante. Aí o motorista estava lá, tentou resolver, o caminhão não ligava. Aí ele ligou lá para a base dele, a central, e disse: ó, eu não vou conseguir chegar no aeroporto para atender esse voo. Aí a base lá falou: beleza, vamos mandar outro caminhão levar. E ele perguntou: o que eu faço com isso aqui? Eu estou em frente a um projeto social aqui. Aí o pessoal lá: pode doar para eles. Glória a Deus. Aí eu recebo a mensagem: pastor, fique tranquilo, os meninos aqui estão almoçando as bandejas da first class, da primeira classe da British. Você acha que eu estou brincando? Vamos separar. Deus sabe das coisas. Minha irmã, quando aquele anjo chega na casa de Cornélio, Atos 10, Cornélio, tudo que você faz, o pessoal lá no Instagram, no céu, sabe de tudo. As suas orações também já chegaram lá. Eu vim aqui só te dizer o seguinte: manda buscar na cidade de Jope um moço chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de um moço chamado Simão, que trabalha com couro na Rua da Praia. Isso me dá um encorajamento, porque Deus sabe onde Pedro está hospedado, quem está hospedando Pedro, a profissão do cara, o endereço. Ele sabe o endereço da sua casa, irmãos. Ele conhece o número que você calça, o número do seu CPF. Relaxa. Deus é médico de estrada, sabe das coisas. A gente apavora. Deus sabe que você está aqui hoje, sabe das suas lutas. Quando eu vejo aquele texto, o anjo dando um recado para Cornélio, manda lá. E Deus sabia de Pedro as limitações dele, os preconceitos dele, de não entrar na casa de um gentil. O Espírito prepara Pedro para a missão. Deus prepara você para a missão que Ele tem para você. Deus não vai te empurrar numa confusão sem te ajudar e te preparar. Quando Deus te dá um desafio, quando Deus te envia para um projeto, quando Deus te coloca em algo, Ele está contigo, Ele está ali para Ele fazer as coisas através de você. Você não foi chamado para fazer, você foi chamado para Deus fazer através de você. Relaxa, vive esse ministério com alegria, vive com a sua família com alegria, descansa no Senhor. Os 3 verbos: confia, descansa, espera nele. Repete o tempo todo: o Senhor é contigo. E José no Egito, e coisa acontecia, e tal, o cara vai parar na prisão, é injustiçado, mas o texto sempre tem uma expressão que diz assim: e o Senhor era com José. O Senhor é contigo. A intimidade do líder com Deus vai dar a visão empreendedora, a visão corajosa, arrojada. O Senhor é contigo. Quanto mais você espera, confia, coloca diante do Senhor, busca a glória de Deus, Deus vai fazer coisas extraordinárias, sobrenaturais na sua vida. Vamos embora desse negócio de relacionamento. Passa aí que tem coisa demais. Líder espiritual, anda com Deus. Eu vou só destacar alguns pontos. Já falei sobre andar com Deus. Bíblia, conhece, falar dos propósitos de Deus. Inspira e influencia pessoas. A sua vida influencia e inspira outras pessoas? Seu jeito de ser, o seu comportamento, a sua vida de fé. As coisas que eu mais gosto é quando, assim, como Dia dos Pais, eu vi que minha filha fez, meus filhos fizeram publicações no Instagram deles. E aí o Instagram, entre as pessoas, eu acho que não é aberto, não dá para todo mundo ver, mas eles colocam assim: pai, muito obrigado pelo seu exemplo de fé e dependência de Deus. A maior herança que eu tenho sua é aprendi contigo, amar o Senhor, confiar nele, esperar nele e depender de Deus. As 2 maiores heranças que nós devemos deixar para os filhos: herança espiritual e herança intelectual. E eles estão preparados para a vida. Você influencia e inspira pessoas? Momento de crise, momento de lutas, responde pelo desenvolvimento de sua equipe. Esse ponto aqui nós vamos trabalhar bastante sobre isso.
Você investe no desenvolvimento de outras pessoas, forma e capacita novos líderes. Você sempre está buscando conhecer, aprender, se desenvolver. Você está comprometido com a grande comissão. Você consegue empreender pela fé. Qual foi o último empreendimento de fé seu? Qual foi a sua última decisão pela fé? Com a sua família? Qual foi a última decisão de fé? Queridos, eu queria falar uma coisa para você. Eu não vim aqui fazer palestra de algo que eu não vivo. Eu queria que vocês soubessem o que eu estou compartilhando aqui, eu tenho buscado viver na minha vida. Uma das decisões de fé que eu tomei com a minha família foi quando eu fui para a Junta de Missões Nacionais. Isso tem 18 anos, foi em 2007. Eu saí daqui para Belo Horizonte, minha família é pobre. No terceiro ano de seminário, eu passei no concurso da Caixa Federal. E sempre fui biocupacional. Pastoreava em Belo Horizonte e também trabalhava na Caixa. Deus foi misericordioso comigo. Eu tive muitas oportunidades, fiz muitos cursos na Caixa. Me tornei gerente, comecei como auxiliar de supervisão, supervisor, gerente de agência. Depois de tal de gerente de mercado, gerente de negócios em Belo Horizonte. Implantei e gerenciei a central de cobrança em Belo Horizonte. Fazia palestra, me tornei instrutor da Universidade Caixa. Depois tive um convite para ir para Brasília. Cheguei em Brasília com 28 anos, como executivo, para gerir minha área lá, minha diretoria tinha 1 bilhão e 800 milhões de orçamento. Tinha poder de fogo na caneta. Fui ganhar um salário, em Brasília eu fui ganhar 5 vezes mais do que eu ganhava em Belo Horizonte. Eu morava num apartamento de 4 quartos, 3 suítes, no sudoeste, ali no lado do parque da cidade. Eu tinha um salário alto, um bom salário. E lá naquela época você exercia 10 anos na função e incorporava o salário. Já ia aumentando. Pastoreava uma igreja também crescendo. O pastor Francisco conheceu a segunda igreja. E eu estava muito bem em Brasília com a minha família. E aí, queridos, pastores, um dia eu recebi uma ligação que meu nome estava sendo postado para ser diretor de missões nacionais. Eu pensei comigo assim, errar a porta. Não é para mim não. Não vou nem orar. Um negócio desse, um convite desse, não precisa de oração. Aí a minha esposa falou, a gente vai fazer uma oração, vamos orar pelo menos para ele não mentir quando responder o texto. Aquela conversa fiada, né? Me sinto honrado com o convite e tal, mas Deus não falou nada para nós, não. Obrigado. Aí fomos orar, entramos numa gelada abençoada. Mas sabe o que eu descobri, pastor Renilson? Que eu era um pastor batista idólatra. Porque você pregar para os outros viver é bacana. Pregar para os outros, entregar tudo e viver na total dependência de Deus é moleza. Agora, eu quero ver quando é a nossa vez. Verdade. Aí eu descobri que eu tinha um ídolo. Um ídolo que era maior do que a vontade de Deus para a minha vida. E qual era o ídolo, minha irmã? A zona de conforto, o salário, o plano de saúde, a liberdade que eu tinha de não depender da igreja financeiramente, o reconhecimento, as oportunidades e a ilusão da estabilidade do emprego federal. Vou me aposentar, continuo com o mesmo salário. Quem não quer? Estabilidade, ninguém vai me mandar embora, plano de saúde, ticket de alimentação era uma maravilha, dava para fazer uma compra boa, saía de férias, ia para os Estados Unidos, tinha uma vida boa, tinha um carro do ano, tinha uma vida boa. Na época tinha acabado de sair aquele Toyota Corolla, comprei um banco de couro, câmbio automático, na vista lá, tinha uma boa renda, investia muito em missões, igreja investia em missões, crescendo, estava como um burro na sombra. O cara que nasceu aqui no sertão da Bahia, comia calango frito, meu irmão. Quem vai num negócio desse? Deus não me chama para isso não.
Eu não queria ir, não. Coloquei logo 5 provas com prazo que eu tinha certeza que Deus não ia vencer e resolver esse negócio como eu queria, exatamente para ter uma desculpa para não ir. E aí eu descobri que eu era um pastor idólatra e que eu tinha um Isaac na minha vida, a minha zona de conforto. Deus usou 2 pessoas para ministrar na minha vida, uma chamada Valdemiro Timichak, não sei se lembram dele, 2 dias antes dele morrer. Depois eu fui descobrir que o meu nome surgiu lá, ninguém me conhecia, foi ele que mencionou meu nome para a diretoria, que indicou meu nome. 2 dias antes dele morrer, a secretária dele me ligou e disse: olha, o pastor Valdemiro quer falar contigo, liga para esse número na casa dele. Eu liguei, ele ficou 2 horas comigo no telefone, uma voz fraquinha, e ele foi me falando, ministrando. E aí, você já tomou uma decisão? Eu falei para ele, eu abri meu coração com ele. Aí ele falou assim: meu irmão, você precisa subir o Monte Moriá, sacrificar o seu Isaac e assumir a vontade de Deus para a sua vida. Eu chorei muito com a minha família, estava numa crise tremenda, e Deus foi encerrando a gente. Eu me lembro que numa sexta-feira eu reuni com a minha família na sala, a gente orava, e eu falei para as crianças assim: olha, se a gente for, no futuro, vocês terão que cuidar de 2 velhinhos, porque nós não vamos ter essa aposentadoria da Caixa, nesse plano de saúde. A minha filha do meio, ela tem 12 anos, a Flávia tinha 12 anos na época, ela falou assim: pai, mas se Jesus não tem poder para cuidar de 2 velhinhos, a gente deveria desistir dele agora. Em vez da gente falar, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, a gente deveria passar a dizer agora: a Caixa Federal é o nosso pastor e nada nos faltará. Essa filha de 12 anos, Deus usou para ministrar na minha vida. A outra filha disse: pai, só 2 coisas são importantes para nós: que a nossa família esteja unida e no centro da vontade de Deus. Amém. No casamento dela eu preguei sobre isso. Eu falei: filha, eu queria te dar um conselho que uma filha deu para mim, que ela tinha dado para mim. A coisa que importa na família, a família está unida no centro da vontade de Deus. Naquela noite nós nos ajoelhamos, choramos muito. Na segunda-feira eu fui na Caixa Federal para dizer que eu ia embora. Não, você vai para o governo, vai mudar, vai ser cedido, vai para outra. Não, eu vou ser missionário. Isso representava, irmãos, perder mais de 80% da nossa renda. Eu disse sim para ser diretor de missões nacionais sem saber quanto ia ganhar. O que eu fui ganhar em missões nacionais, depois que eu pagava as contas, pagava a escola das crianças, sobrava R$10 para a gente. Primeiro mês eu comi uma pizza por R$18, falei para a família: ó, R$8 já estouramos no orçamento. A gente foi comer pizza na pizzaria que ficava dentro do supermercado, que era mais barato. E eu frequentava restaurantes bons em Brasília. Eu frequentava restaurantes bons. Mas o que faz uma família feliz não é onde ela passa férias, ou o restaurante que come, ou o apartamento que mora. Os meus móveis chegaram no Rio, o fogão não encaixou. Era grande, encaixou onde a gente foi morar, que a junta botou a gente. A geladeira queimou, porque em Brasília era 220. Queimou outro negócio. Gastei mais de R$10.000 só com esse negócio de eletrodomésticos. Queimaram alguns. Tive que comprar um fogão novo, geladeira nova, micro-ondas queimou. Eu morava num apartamento que tinha armários embutidos. Cheguei no Rio, tinha armário, eu tive que comprar uns armários. Decisões pela fé. 18 anos passaram. Deus cuidou da gente, então faria tudo de novo. Amém. Faria tudo de novo. Essa filha do meio, ela mora hoje em Dallas, nos Estados Unidos. Ela é enfermeira, trabalha na UTI, num hospital chamado Baylor Scott White. Ela se especializou em UTI, pós-cirúrgica e cardiologia. Ela estudou nessa universidade de Baylor, universidade cara, de grife, top. E sabe por que ela foi estudar lá? Aliás, o missionário americano ficou sabendo que ela estava estudando lá e falou comigo: rapaz, você está com grana.
sua filha está estudando em Baylor? Eu falei, tá. E você sabia quem estuda lá são os netos dos Bushes? Eu falei, não sabia não. Você está com grana? Eu falei, grana não tem não, mas eu conheço quem tem. A Convenção Batista do Texas nos tornou, nós somos parceiros, eles são parceiros nossos há muitos anos. A gente, na Assembleia da Convenção deles, a gente vai lá, nós lançamos um plano dentro da Convenção do Texas, ele não conhecia isso, aí tem que chamar MEA, Missionary Adopt Project. A gente botava um standzinho dentro do stand da Convenção do Texas, enfim, eles adotaram projetos, e a gente tem uma parceria muito linda com eles. E eu fui numa dessas da Assembleia deles, e foi no campus da Universidade de Baylor, que fica em Wake, um negócio lindo. E aí ia ter um encontro de 50 empresários, líderes, um jantar com a presidente da Universidade de Baylor. Os caras mais fracos que foram, vieram no seu próprio avião para esse encontro. Os mais fraquinhos. Eles estavam com a campanha de levantar 1 bilhão e 100 milhões para a universidade. Um cara que era da Oracle doou 100 milhões de dólares. Só tinha gente fraca lá. Eram 50 líderes, ia ter o jantar, aquelas mesas redondas. E um desses caras, acabei ficando conhecendo um desses caras, investidores, e ele me convidou, falou, vamos nesse jantar comigo. Eu falei, meu irmão, estou dentro. Ele falou, vamos arrumar um voucher para você e comigo. Aí eu fui com ele. Aquelas mesas redondas, a mulher lá na frente, o presidente, só via essa mulher na Fox News, na televisão. E eu ali, com o cara jantamos e tal. Aí no final ele falou assim, vamos ter 30 segundos para cumprimentar a mulher. Eu falei, irmão, 30 segundos. Deus botou 30 segundos na frente daquela mulher. Aí eu falei que é brasileiro e tal, e eu já fui emendando, eu sabia a história. Os primeiros missionários que foram para o Brasil, os Bagnes, saíram aqui de Waco. E a Anna Bagner, o pai dela era John Luther, que foi presidente da universidade que deu origem a Baylor. E eu falei, os primeiros missionários foram daqui. Aí ela lembrou, e a rua principal no campus, tem uma rua no campus que chama William Bagner. Eu falei, pois é, as nossas raízes batistas estão aqui. E ela falou, isso mesmo. Eu falei, eu tenho uma filha, Ana, e ela sonha em estudar em Baylor. E a filha, em 30 segundos, vai embora para cumprimentar. Rapaz, a mulher, ela virou assim, abriu a bolsa, entregou um cartão para mim e falou assim, manda um e-mail para mim. Cheguei no hotel, que a Convenção do Texas botava gente no hotel para gravar conta. Cheguei no hotel, mandei a mensagem. Já mandei. Chegou primeiro do que ela na casa dela. Aí ela me respondeu, me encaminhou para um monte de gente. Aí a minha filha, a gente aplicou, chama de aplicar para as bolsas. Cara, a minha filha foi matriculada em Baylor. Mas ainda tinha uma conta para pagar, um tal de seguro, saúde estudante internacional. $3.000 por semestre. E mais umas contas extras. Eu não dava para pagar. Aí não, tem um financiamento que não sei o que, mas é só para americano, não é para estrangeiro. Vamos aplicar assim mesmo. Aí responderam, você tem um sponsor, né? Sponsor é o avalista americano. Aí um pastor americano, amigo, falou assim, eu preencho lá, eu assumo. Isso com o americano é muito complicado. Vamos fazer um empréstimo. Aí fizemos lá, aplicamos lá desse empréstimo. Mas será que vai dar? Uma semana depois, deram ok. O dinheiro já transferiu para a universidade, que era essa parte que cabia a gente pagar. Aí ia dar uma prestação de 60 e poucos dólares para pagar em 20 anos. Foi assim que a minha filha estudou uma grande universidade americana. Se eu tivesse continuado na Caixa Federal, eu não ia ter essa oportunidade. Eu estou contando essa história, irmãos, para você não fique velhaco com Deus, não. O que é velhaco com Deus? Essa expressão é bem aqui da Bahia. Lá no Rio eu não usaria essa expressão, não, porque eles não entendiam, não entenderam. Não desconfie de Deus, não. Não lance dúvidas sobre Deus, não, que Ele é velho estragado. Pode confiar no Senhor genuinamente como uma criança. Deus não vai te deixar na mão, não.
Ele não vai desprezar você e não vai deixar. Se você tomar a decisão de fé com Ele, colocando a vida na mão dele, Ele vai te honrar. Deus é Deus. Eu estou abrindo meu coração com você. Eu era um pastor idólatra. Eu vivi 18 anos com experiências extraordinárias que eu não queria viver em lugar nenhum. Talvez hoje, talvez eu tivesse mais dinheiro, tivesse um patrimônio, mas eu não teria as experiências que Deus me proporcionou. Às vezes, andando por esse Brasil, um pastor quis me levar numa padaria chique lá em São Paulo para tomar um cappuccino com croissant. O pastor me levou na padaria, tinha uma padaria bacana, cappuccino com croissant, lugar bacana. Aí eu sento para tomar um café com o pastor, croissant. Aí lá vem um cara, ele vem falar comigo assim, ele arrumado, a padaria chique, com aquela roupa branca e tal. Ele falou assim: olha, o senhor não deve lembrar de mim. Eu falei: não lembro não, moço. Ele falou assim: pois é, eu fui aluno da Cristolândia, eu morava nas ruas de São Paulo. Hoje eu sou o gerente da parte de confeitaria. E eu vi que o senhor entrou aqui. E aí eu queria que o senhor hoje tomasse o cappuccino e o coração, o lanche hoje é por minha conta. Eu comi muitas vezes almoço, café e janta na Cristolândia, eu nunca paguei nada. Hoje, aí o pastor ficou olhando assim, falei: ó, pastor, você não vai precisar pagar, então. Eu falei para ele: não precisa. Ele falou: não, pastor, me dê essa honra. Amém. A alegria de ter um ex-morador de Cracolândia, de São Paulo, patrocinando para mim o cappuccino no coração, para mim isso é a glória. Não era para comida em si. É que ele tinha uma vida transformada. Ele chamou o gerente geral da Hora Moderna, meu presidente. Aí o gerente falou: não, ele é responsável. Ele foi lá, eu não pude entrar porque ele tinha que botar touca, um monte de coisa. Ele me mostrou pelo vídeo, eu tirei uma foto com ele. Ele falou: não, ele é responsável pela confeitaria, ele fez curso e tal. Eu não sei o que faz você feliz, o que você busca na vida. Um outro, eu fui pregar no aniversário da igreja de Bauru. Aí depois do culto ia ter uma recepçãozinha lá, uns lanches. Aí o cara veio falar comigo, mostrar, apresentar a esposa e a filha. E ele disse para mim: pastor, eu vivia nas ruas de Ribeirão Preto, na Operação Jesus Transforma em 2012. Um grupo de amarelinhos me achou na rua, me levou para o restaurante. E o resto é história. Eu sou membro aqui da PIB de Bauru. E aqui a minha esposa, a minha filha. Isso, eu nunca teria essa alegria na Caixa Federal. Talvez eu tivesse mais dinheiro na conta corrente hoje. Tivesse uma aplicação, talvez tivesse um patrimônio. Mas o que você busca na vida? Fui pregar na igreja do Recreio dos Bandeirantes, pastor Wander, um tempo grande. Eu acho que umas 3, 4 mil pessoas sentadas lá. Termina um culto, eu estou na porta cumprimentando, tem várias saídas, mas ficamos ali, eu e ele. Aí um casal, 2 filhos, chegam perto de mim, o moço fica esperando. No finalzinho, ele veio para perto de mim e disse: ô, pastor, eu vim aqui hoje, eu queria que você visse minha carteira de trabalho, meu crachá. Eu falei: não, deve ser que o pastor Wander, que ele é o pastor da igreja. Eu falei: não, é com o senhor mesmo. É que eu fui aluno da Cristolândia, morava na rua, trabalhava no hotel, comecei a usar maconha, fui morar na rua. E hoje eu moro aqui na região de Campo Grande, estou na igreja tal. Fiquei sabendo que você vinha pregar aqui. Eu queria muito que o senhor encontrasse comigo. Eu queria me encontrar para mostrar minha carteira de trabalho no crachá. E que Jesus transformou a minha vida. Aí eu perguntei para a menina dele, a menina de 9 anos. Eu falei: e o papai agora? Ela falou: ah, pastor, Jesus me deu um papai novo. Quando meu pai morava na rua, eu tinha vergonha dele. Meus parentes perguntavam pelo meu pai e eu ficava com vergonha para saber que ele morava na rua. Dia dos pais na escola, meu pai. Mas hoje eu sei que meu pai sai de casa e vai voltar. Porque ele é de Jesus. Amém. Por que Deus chamou você? O que você vai investir sua vida? Quais são os seus medos como líder para empreender e tomar decisões pela fé? Desconfia de Deus, não. Viva essa fé não só na pregação. Viva essa fé não é só na fala. Viva essa fé em atos concretos. Abraão sobe o Moriá e oferece teu filho Isaac. Meus irmãos, moleza. Confiar, esperar e descansar no Senhor como uma criança. Uma fé quase infantil, romântica.
E às vezes, pastores, nós vamos ficando velhos e a gente vai ficando cético e cínico também. Já vi tudo, já ouvi todo mundo. Aí tem alguém falando, eu vi isso aí. Eu quero sempre ouvir alguém falando de Deus. Amém. Se é alguém que não tem conhecimento nenhum, eu peço que o Espírito fale na minha vida, através da vida dessa pessoa. A nossa arrogância quebra a gente. A nossa arrogância impede Deus de ministrar coisas lindas na nossa vida. Pastor Adelso, era pastor de Belo Horizonte. Convidei um missionário americano, um cara para pregar na igreja, mas ele falava português muito ruim. E naquela noite tudo deu errado. O som estava ruim. Eu não estava entendendo nada que o cara estava falando. E eu falei na frente, sentado, eu pedindo a Deus para acabar esse culto. E todo culto, domingo à noite, depois da mensagem, eu convidava pessoas para entregar a vida a Jesus. Até depois do momento de cântico, eu perguntava assim, gente, alguém quer entregar a vida a Jesus aqui? Naquela noite, eu não fiz isso. Eu, assim, terminou o culto, cantei o hino, orei, despedi o povo, eu estava doido para ir embora para casa. Eu estava com vergonha da igreja. Eu levei um pregador que eu não estava entendendo nada, o moço falava assim, e o som ruim, estava tudo ruim. E eu fiquei com vergonha da igreja. Aí passaram uns 3 meses, pastor Adelso. Eu tinha reunião para candidatos ao batismo. Sábado à tarde reunia a turma e tinha lá umas 14, 15 pessoas para batizar. E aí, sempre quando eu fazia essa reunião, eu ia perguntando, não, conte para mim a sua experiência de conversão, qual foi a sua experiência, por que você quer ser batizado, essa coisa que você já sabe. Aí chegou a vez de uma jovem senhora, ela se apresenta, ela é supervisora acadêmica da Universidade Federal de Minas, da UFMG. Não é uma pessoa boa, né? Coordenadora, supervisora pedagógica lá. Aí ela começa a falar, pastor, a minha experiência foi a seguinte, sabe aquela noite que pregou aquele moço, missionário americano, naquela noite Deus falou tão profundo na minha vida, aquela história que ele contou lá do México, eu falei, Jesus, que história? Pastor, naquela noite eu entreguei minha vida a Jesus, o senhor não fez apelo para ninguém ir à frente, mas quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei lá no quarto, na cama, orei, entreguei minha vida a Jesus, aquela noite para mim foi um divisor de águas, eu aceitei Jesus. Sabe quando Deus pega você por aqui? Tolo, a obra é minha, use o que eu quero. Quem somos nós para julgar a pregação de alguém? A não ser que pregue heresia, aí não, aí eu estou fora. Pregou bem, pregou mal, e às vezes a gente vai ficando, pastores, cínicos e céticos. A gente já não crê mais no sobrenatural de Deus, nas coisas extraordinárias que Deus faz, porque a gente acha que já sabe tudo e conheceu tudo. Eu quero viver a minha fé como uma criança, bem romântico. Cada dia eu quero conhecer o sobrenatural de Deus nas pequenas coisas. Vou ouvir Deus agir. Pastor, líder, lembre disso. Empreender pela fé. Não tem como um líder empreender pela fé se ele não anda com Deus. Se você não tem aquela experiência primeira ali, você não vai ter a última. Se você não anda com Deus, você não vai empreender nada pela fé. Você é medroso, inseguro, ciumento, rabujão, medroso, bota desculpa e defeito em tudo. Tudo está ruim, tudo está errado. Você cria uma cortina de fumaça, arruma muletas. Por que Deus chamou você? Por que você está onde você está? Vamos para frente aí nesse negócio que eu já falei, acho que estou falando demais, eu não vou. Liderança. Vamos ler isso aí para a gente dar uma acordada. Primeiro, o que é liderança? É a disposição de assumir riscos. Não dá para medroso, para assumir risco pela fé. Segundo, é o desejo apaixonado de fazer diferença. Terceiro, é assumir responsabilidades enquanto outros inventam justificativas. Desculpa para tudo. Seguinte, é enxergar as possibilidades de uma situação enquanto outros só conseguem ver as dificuldades. Deixa eu te dar uma dica. Oportunidade é irmã gêmea de dificuldade.
Oportunidade é irmã gêmea de crises. Quando você tiver uma luta, uma dificuldade, preste atenção que do lado deve ter uma ou mais oportunidades. E peça que Deus te dê visão para você enxergar as oportunidades que Ele está te dando. Mas tem alguns líderes que vão enxergar só o caos. Aí pede para acontecer aquilo que Eliseu falou: Senhor, abre os olhos do menino, para que Geazi enxergue o que o Senhor está fazendo. Um detalhe, irmãos, perigoso no ministério é a gente não enxergar o que Deus está fazendo. Nos torna céticos, áridos, desérticos, porque a gente não enxerga o que Deus está fazendo. E Ele está fazendo coisas lindas. Sabe qual é o versículo que eu mais gosto no livro de Ruth? Ruth teve um neném. Esse é o versículo para mim top no livro de Ruth. Provavelmente você vai se lembrar daquele: onde você for, eu vou, teu povo é meu povo, teu Deus é meu Deus. Elimeleque sai da Judéia com a mulher Noemi. Os meninos Mahlon e Quilion vão para Moabe. Os meninos casam, morrem a turma toda, os homens morreram. Noemi fica lá com as duas novas viúvas, diz assim: vou voltar para a minha terra, vou voltar para a Bahia, terra boa. Vocês voltam para a casa dos pais de vocês, que eu não tenho filho mais para vocês casarem. Aí uma voltou e a Ruth falou: não, eu vou contigo. Aconteça o que aconteceu, eu vou contigo. Teu povo será o meu povo, aquela coisa toda. Aí elas voltam para Belém. Voltam não, quer dizer, Noemi volta e Ruth acompanha. E aí, minha irmã, a fofoca corre solta. Quem que é aquela? Noemi. Magrinha daquele jeito. E o marido morreu. E eu disse: ele morreu também. Coitado, Deus pesou a mão. E aquela que está com ela, a nora, viúva também. Ó. A Noemi falou assim: gente, não me chama, eu sou Noemi mesmo, mas olha, eu estou tão triste, me chama de Mara. Mas Deus tem planos, está trabalhando, queridos. A situação era tão ruim que Ruth foi catar a sobra das colheitas, foi pegar esmolas. Mas Deus está trabalhando. Ela vai casar com um moço chamado Boaz, que era filho de Salmão, que casou com Raabe. E esse Salmão era filho de Nasson, que era filho de Aminadab, que era filho de Arão, que era filho de Esrom, e que era filho de Pérez, filho de Judá. Jacó, Isaac e Abraão. Vai nascer um menino, e o menino vai chamar, sabe quem? Obed. Pai de? Avô de? Ruth, bisa de? Sabe onde essa história vai dar? Na Galileia. Um outro casal vai descer de uma vila chamada Nazaré para ver na Belém, vai nascer um outro menino. Só que esse é Emanuel. Aí você abre Mateus lá, a genealogia do Emanuel. Quem está lá? Ruth Futebol Clube. Quem imaginaria em Belém, naqueles dias, que Deus estava fazendo uma grande obra no plano de revelação da salvação para a vida do seu filho, o único filho, e que isso estava acontecendo na vida de Ruth? Quem podia enxergar naqueles dias? Ninguém. Pastor, Deus está trabalhando na sua vida, na sua família, na sua casa, na sua igreja, no seu ministério. Abra os olhos. Deus não chamou você para não fazer nada. Deus não te chamou sem que Ele esteja trabalhando contigo. Deus tem uma agenda contigo. Deus tem planos, está trabalhando neles agora. E você faz parte dos planos e da agenda do Senhor. Amém. Dá para nós? Quando a gente perde a perspectiva do agir de Deus, a gente perde a coragem de empreender pela fé. A gente só enxerga dificuldades, não vê as oportunidades. Seguinte, é abrir a mente do coração. Outro, é o poder. É falar. Isso eu tirei do John Maxwell, um dos livros dele, só para a gente relembrar. Passa aí rapidinho. Ok. Pode voltar agora, eu não vou mais não, porque deu 11h30 aí eu pego isso na parte da tarde. Se é que vocês ainda querem voltar na parte da tarde. Então tem um caminho de coisa para a gente ver. Eu
Já é quase 1 hora, faltam 20 minutos, aí vai ter intervalo, vai ter almoço, os pastores, o pastor Erivaldo, o pastor El vai orientar a gente aí sobre o que vai fazer. Pastor, eu queria apresentar essa manhã para você. Está aqui nessa manhã. Eu não queria vir aqui hoje para ser mais uma palestra, mais um treinamento. Falar de liderança, você já sabe tudo sobre liderança. Não tem novidade nenhuma que eu falei aqui. Líderes empreendedores e visionários são líderes que andam com Deus. Que busca esse Senhor. Amém. Eu queria fazer um momento de oração com você agora, líder. Eu não sei o que você tem vivido. Mas se você quiser colocar alguma coisa diante do Senhor, não é diante de mim não. Pastor, eu queria ir na frente orar contigo. Nessa manhã, Deus mexeu aqui alguma coisa no meu coração. Eu estou tomando uma decisão importante, uma decisão pessoal aqui, que só eu e Deus sabemos. Eu queria ir orar contigo. Sai do seu lugar, se você tiver alguma coisa nesse sentido, se não, fique aí onde você está mesmo. E a gente vai orar assim. Vamos ficar de pé todo mundo. Isso é um ato que você faz, não é porque você vem aqui, porque eu estou falando não, mas é você com Deus. Eu quero colocar diante do Senhor a minha vida, algumas coisas que eu estou me posicionando hoje. É a minha agenda, é a minha posição de líder. Eu quero me colocar diante do Senhor. Senhor Deus maravilhoso Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelas minhas fraquezas, os meus medos, as minhas inseguranças, momentos que eu desconfiei do Senhor, momentos que eu fiz aquilo que o Senhor não queria que eu fizesse, que eu entristeci o teu espírito. Eu quero te pedir perdão, Senhor. Pedir perdão pelas vezes que eu poderia ter orado porque eu não orei. Eu poderia ter sido bênção na vida de outras pessoas, eu não fui. Misericórdia, Senhor. Eu e meus irmãos estamos aqui nesse momento, Pai, porque nós precisamos da direção do Teu Espírito sobre cada um de nós. Deus, eu quero te pedir misericórdia, direção do Teu Espírito. Mostra, Senhor, fala conosco, nos encoraje. Eis-nos aqui, Senhor, use as nossas vidas. Ó Deus, eu peço que o Teu Espírito Santo sobre cada um de nós aqui oriente, dirija, dê ânimo, alegria. Aqueles que estão tristes, desanimados, encoraje, Senhor, dá ânimo, faz enxergar, Senhor, a dimensão do ministério que o Senhor tem para cada um aqui. Senhor, que o Teu próprio Espírito lidere a nossa vida. Nós nos submetemos à liderança do Teu Espírito. Nós nos submetemos, ó Deus, à liderança do Senhor para fazer aquilo que o Senhor quer e que glorifique o Teu nome, que exalte o Teu nome. Ó Deus, ser com cada líder da Convenção Baiana, com cada irmão de associação, cada líder aqui, Senhor. Dirige-nos, orienta-nos, e eu rogo sobre cada um porção dobrada da Tua unção, do Teu poder, discernimento e sabedoria, para que vivam a plenitude, Senhor, da Tua vontade. Pai, nós consagramos a nossa vida ao Senhor mais uma vez. O nosso ministério, os nossos afazeres, as nossas responsabilidades, nós consagramos ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Você que está aqui à frente.